Boa noite, colegas. Boa noite, professores. Meu nome é Lucas Baena e é uma honra estar aqui falando com vocês hoje. Meu nome é Thaís Rank. Eu sou a Vitória Bonilha. E eu sou a Yara Ferreira. E hoje nós vamos falar sobre os mediadores hormonais da inflamação e do trauma. Bom, então, para a gente entrar no assunto, a gente vai relembrar que a inflamação é, na verdade, um dos primeiros eventos a serem descritos na história da medicina. Lá na Roma Antiga, Cornélio Celsus já falava dos sinais cardeais da inflamação. Os famosos tumor, rubor e dor, que a gente já conhece. Aí, Rudolf Virchow veio complementar essa descrição no século XIX, e hoje a gente entende a inflamação como um resultado de uma agressão tecidual, que vem acompanhado, dentre muitas outras coisas, de maior permeabilidade capilar e de quimiotaxia de leucócitos. Então, nesse trabalho aqui, a gente vai analisar os fenômenos hormonais e as implicações deles no sistema, no corpo. A gente vai abordar algumas alterações que são descritas na literatura. Então, tanto o fisiopatológico quanto as fases da inflamação, que são a agressão inicial, a resposta ao trauma, a resposta neuroendócrina, porque a gente está dando uma abordagem hormonal, e o resultado da inflamação, tanto sobre a homeostase, quanto a mudança para a inflamação crônica. E, finalmente, a gente vai falar sobre a CIRS, que é, na verdade, uma reação inflamatória exacerbada, que saiu de controle. Eu vou começar falando sobre as fases da resposta metabólica ao trauma, que são 3. A fase EBB, a fase flow ou catabólica e a fase 3, que é a anabólica. A fase EBB, ou de taxa metabólica diminuída, acontece até os 3 primeiros dias após o trauma ou uma cirurgia. É uma fase de instabilidade hemodinâmica em que há a tentativa do corpo em manter a homeostase e a perfusão tecidual normal, apesar dessa agressão. Tem como principais características a redução do metabolismo e do volume de sangue circulante. Imediatamente após o trauma, acontece uma vasodilatação e um aumento da resistência vascular sistêmica. Depois disso, também acontece uma diminuição da taxa metabólica, representada por anúria, anemia, hipóxia dos tecidos, dor, hipotermia e hipotensão. Também acontece um aumento da insulina, de catecolaminas e mineralocorticoides circulantes, o esgotamento do glicogênio hepático e o aumento do consumo de oxigênio. A próxima fase é a fase flow ou catabólica. Ela dura geralmente 7 dias e representa um aumento do metabolismo. Acontece retenção hídrica, aumento da permeabilidade vascular e um aumento também das catecolaminas e dos glicocorticoides, mais ainda, que geram hiperglicemia. Esse aumento do metabolismo se manifesta por meio do aumento do consumo de energia e utilização dos estoques corporais, resultando em diminuição da massa corporal. A próxima fase é a fase anabólica, que acontece depois dessa fase catabólica e é uma transição que se inicia depois de 3 dias até várias semanas, porque depende da intensidade do trauma. E pode durar de semanas a meses, de acordo com o estado nutricional do paciente. Nessa fase, acontece a diminuição do corticoide e uma melhora do balanço de potássio e nitrogênio, o que promove síntese proteica. Ela se manifesta por meio da diurese, ganho de peso e de força muscular. O final da fase anabólica corresponde à recuperação do indivíduo e é quando ocorre o restabelecimento dos estoques de proteína e gordura e a normalização do balanço positivo de nitrogênio. O trauma também gera respostas do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central se comunica com o corpo através de neurônios motores e sensitivos, os quais recebem e integram as informações para gerar uma resposta coordenada. Ele também recebe informações sobre inflamação induzida por trauma através de mediadores solúveis, projeções neurais, DAMPs e moléculas inflamatórias que transmitem os estímulos excitatórios por diversas vias.
As moléculas sinalizadoras inflamatórias solúveis chegam até os neurônios e células da glia através do endotélio fenestrado de áreas do sistema nervoso central em volta do terceiro e do quarto ventrículo, onde não há barreira hematoencefálica íntegra, ou através de uma ruptura patológica dessa barreira hematoencefálica, que é o que acontece em traumas. Esses estímulos inflamatórios também reagem com receptores no endotélio cerebral e geram mediadores pró-inflamatórios, como citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão, proteínas do sistema complemento e imunorreceptores, que atuam no parênquima cerebral e geram febre, sonolência, letargia e apetite reduzido. Em oposição a esses estímulos pró-inflamatórios, acontece uma sinalização anti-inflamatória pelo eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que libera glicocorticoides. As informações sobre as inflamações periféricas e sobre os danos teciduais também podem chegar ao sistema nervoso central por meio de vias aferentes neuronais, principalmente pelo nervo vago, as quais se conectam com neurônios que se projetam para o hipotálamo, modulando o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Além disso, impulsos nervosos vagais aferentes modulam células do pedúnculo cerebral no núcleo motor dorsal do vago, o qual gera impulsos eferentes pré-ganglionares parasimpáticos. Os axônios dessas células do pedúnculo cerebral, que estão presentes na parte vísceromotora do nervo vago, geram um reflexo inflamatório que faz o feedback com a periferia, regulando essas sinalizações inflamatórias. Também há mecanismos relacionados a sinais colinérgicos, que regulam células imunes. Apesar desses mecanismos não terem sido completamente esclarecidos, a gente sabe que essa regulação depende de sinais vagais eferentes e de fibras nervosas catecolaminérgicas do baço, que se originam no plexo cilíaco e terminam em uma área rica em células T no baço. Essa ação pode ser observada quando estímulos vagais reduzem a produção de citocinas pró-inflamatórias no baço. E esses sinais são transmitidos por fibras adrenérgicas, que aumentam a quantidade de acetilcolina no baço, o que faz com que as células imunes do baço expressem receptores colinérgicos para suprimir a síntese de citocinas. Bom, então vamos falar um pouquinho, voltar àquelas duas primeiras fases do trauma e falar um pouquinho sobre a resposta da inflamação aguda. Ela é uma resposta à lesão celular que vai gerar secreção de quimiocinas, citocinas, fatores celulares, vai expor fatores de coagulação no lúmen dos vasos e vai gerar imediatamente uma resposta vascular de constrição dos músculos lisos, seguida por uma secreção de catecolaminas, dentre as quais nós podemos destacar a norepinefrina e a epinefrina. Em seguida, depois desse momento de minutos a horas, em função do tamanho da lesão e da intensidade, nós temos uma vasodilatação. Essa vasodilatação vai vir acompanhada de um aumento da permeabilidade vascular, que vai ser responsável pelo edema ou tumor, que foi já descrito desde a antiguidade. E, em consequência, nós vamos ter também uma interpretação do sistema nervoso central, que vai secretar uma série de hormônios que nós já vamos discutir, que vai fazer um shift metabólico, ou seja, uma mudança do metabolismo para lipólise e gliconeogênese, como uma forma de resposta que vem lá do mecanismo de fuga ou luta que a gente tem selecionado no decorrer da evolução. Então, falando da resposta hormonal do sistema nervoso central, a gente vai aprofundar um pouquinho depois, mas agora vamos falar em linhas gerais. Inicialmente, a gente vai ter uma ativação do eixo simpático adrenal, que vai ser uma resposta aguda, estimulando a secreção de noradrenalina, adrenalina e alguns corticoides, e é uma resposta, como eu já disse, aguda, e vai ajudar a direcionar o metabolismo hepático para a gliconeogênese. A gente vai ter também a ativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Com esses feedbacks do eixo da ativação adrenal, nós vamos ter a liberação de IH e cortisol. E o cortisol, que é importante que a gente saiba, que é um hormônio anti-inflamatório, mas de resposta aguda. Então, quando a gente vê ele elevado numa situação de estresse, é o seu corpo tentando combater a inflamação, e ele está alto não porque ele está causando a inflamação, mas sim porque ele está combatendo a inflamação.
Existe ainda a evidência de alteração de neurotransmissores, como a dopamina, que vai ajudar a gerar aquela prostração do indivíduo que está inflamado, dele não se mexer muito, dele querer ficar mais no canto dele. A resposta renal, não limitada apenas à adrenal, vai ter, como eu já disse, a ativação deste hipotálamo hipófise adrenal, mas vai ser acompanhada da secreção de ACTH e aldosterona e ADH. A gente sabe que o indivíduo que está inflamado, ele sofre um aumento pressórico, tanto em função da dor, quanto em função desses hormônios que estão sendo secretados, que estão mudando a absorção renal de sódio, então retendo mais sódio. Com isso, acaba retendo mais água também e acaba aumentando a pressão do indivíduo. E a redução do potássio, porque quando a gente ativa a bomba só de potássio, você tem uma excreção maior do potássio, uma redução no potássio sérico, e essas condições juntas podem acabar causando arritmias. Elas podem ser exacerbadas por drogas ou condições pré-existentes do paciente. A resposta hormonal tireoidiana, ela também vai sofrer um feedback da ativação simpática adrenal, que vai ver um aumento do metabolismo, que vai ser estimulado pelo aumento do TSH da hipófise, e vai acabar secretando mais T3 e T4. Esse T3 e T4, com o tempo, vão acabar fazendo um feedback negativo no paciente e vão diminuir a secreção, exceto se o trauma for na tireoide e ela se veja incapaz de secretar T3 e T4, e aí, nesse caso, depois de um tempo, lembrando que o T4 tem que ser todo consumido para que haja a persistência do TSH, você pode ver o TSH elevado no decorrer do tempo. O pâncreas, por sua vez, com o estímulo simpático e as catecolaminas, ele vai redirecionar o metabolismo através da secreção de glucagon. Esse glucagon vai fazer o seu fígado fazer mais gliconeogênese e vai mobilizar ácidos gráficos, promovendo lipólise, com o objetivo inicial de disponibilizar a glicose para o cérebro e músculo, porque lembrando, isso é tudo uma resposta que veio selecionada do nosso mecanismo de fuga ou luta, e nesse momento o seu corpo está preocupado em se afastar do estímulo nocivo, então você precisa ter energia, precisa ter força para conseguir escapar do que está ameaçando a sua vida. Finalmente, a gente precisa entender que o nosso corpo ele é como se fosse uma balança nesse equilíbrio inflamatório versus anti-inflamatório. Então, se por um lado nós temos na fase de resposta ao estímulo, aumento de cortisol, ACTH, de catecolaminas, de TSH, por outro, uma vez que o seu corpo tem a cessação desse estímulo nocivo, você vai ter uma redução do cortisol, você vai ter um aumento da dopamina, você vai ter mais energia, mais vontade de fazer as coisas, e assim por diante. Então, vamos entender um pouquinho também a reação neuroendócrina como um todo. É um conjunto de respostas desencadeadas por uma agressão, ela é necessária para a manutenção da vida, e a resposta ela vai variar apenas de acordo com a intensidade da lesão e conjunto dos componentes inflamatórios. Vamos falar, então, agora sobre o cortisol. O cortisol é um esteroide derivado do colesterol secretado pela zona fasciculada da glândula adrenal, no córtex. Ele é estimulado pelo hormônio adenocorticotrópico, ou seja, ACTH, e a ação desse cortisol vai ser diretamente sobre o metabolismo de carboidratos, proteínas e ácidos graxos. Nós vamos ter, sobre o metabolismo dos carboidratos, uma hiperglicemia, acompanhada da gliconeogênese, que a gente já comentou, reduzindo a utilização celular da glicose, aumentando a dos ácidos graxos que foram mobilizados, diminuindo a ação da insulina, isso pode causar um quadro de diabetes, que a gente chama de diabetes adrenal. E no metabolismo proteico, nós vamos ter a inibição da captação de aminoácidos e a inibição da síntese proteica na maior parte dos tecidos. Em geral, o estresse pode aumentar o ACTH, que vai aumentar a secreção do cortisol. Ele vai ter um valor máximo na sua ação pós-trauma
entre 4 e 12 horas, com uma diminuição em função da extensão da lesão e da inflamação. Ele tem um efeito anti-inflamatório, como a gente já ressaltou, ele vai causar a estabilização da membrana dos lisossomos. Sua elevação crônica pode levar à hipotensão e choque. Olá, eu vou falar agora sobre os outros hormônios, sobre a parte das catecolaminas. As catecolaminas são os hormônios que fazem parte dessa categoria de catecolaminas são a adrenalina e a noradrenalina. Elas são ambas produzidas na parte medular da glândula adrenal. E a liberação das catecolaminas é promovida pela estimulação dos nervos simpáticos na medula suprarrenal. E ela exerce diversas funções modulatórias e hemodinâmicas que diferem de acordo com o tipo e densidade de receptores da célula-alvo, sendo esse receptor alfa ou beta. Também da concentração das catecolaminas circundantes. As catecolaminas despertam uma multiplicidade de reações pelo corpo, sendo elas de papel central no que chamamos de reação de alerta, responsável em grande parte pela homeostase pós-traumática, como já foi dito. Enquanto a noradrenalina causa efeitos simpáticos, como a dilatação da pupila, a inibição do tubo gastrointestinal, maior frequência cardíaca, vasoconstrição e aumento da pressão arterial, a adrenalina provoca aumento da lipólise no tecido adiposo e hepático, gliconeogênese, glicogenólise, cetogênese hepática e inibição da captação de glicose no músculo esquelético. Na resposta aguda ao estresse, as catecolaminas atuam ao aumentar a atividade simpática do organismo, deixando em estado de alerta. Tal estado exige alto gasto energético do organismo. Sendo assim, os níveis de glicose sérica devem estar aumentados. Por isso que por mecanismos já citados anteriormente e que vão ser explicados em próximos slides, como a glicogenólise e a gliconeogênese, temos estímulo da secreção do ACTH e a redução da secreção de insulina para aumentar a concentração de glicose no sangue. Este hormônio o glucagon é produzido pelas células alfas do pâncreas e possui como estímulo para sua produção e liberação a baixa concentração de glicose sanguínea e como fatores de inibição a insulina e a somatostatina. A principal função do glucagon no organismo é a de correção da hipoglicemia. Ele faz isso a partir da glicogenólise hepática e depois temos uma fase com glicogenólise com aminoácidos como substratos. Além disso, ele também aumenta a quantidade de ácidos graxos séricos ao aumentar a lipólise e inibir o armazenamento hepático de triglicerídeos. Em situações de estresse para o corpo, temos alta concentração de glucagon no sangue, dado o estímulo de atividade simpática e não tendo uma reação, nesse caso, direta com a hiperglicemia. Essa alta concentração do glucagon possui uma ação inotrópica, promove a inibição gástrica de suco, secreção de bile e aumenta a perfusão de tecidos, especialmente o renal. E ela persiste até que o doente se restabeleça. Falando agora da insulina. A insulina é produzida nas células betas do câncer do pâncreas e tem diversos efeitos anabólicos no organismo, dado que ela viabiliza a entrada de glicose nas células e promove o armazenamento dessa glicose enquanto em excesso. Isto ocorre por meio da produção de glicogênio em tecidos como o músculo e o fígado. Além disso, ela também estimula a lipogênese e inibe a glicogenólise. A insulina também tem uma ação dentro do metabolismo proteico, aumentando a transcrição genética e a tradução do RNA mensageiro. Assim como o glucagon é um hormônio produzido no pâncreas, e em situações de estresse, ela é inibida na fase aguda pós-trauma, sendo essa inibição intermediada pela secreção das catecolaminas ativadas pelo sistema simpático anteriormente falados. O grau de hipoinsulinemia se correlaciona com o grau de gravidade da lesão. Portanto, temos uma desproporção entre a insulina e a glicemia. Enquanto a glicemia aumenta, temos uma diminuição da insulina. A importância desse sistema da insulina e do glucagon encontra-se no fato de que o nosso cérebro utiliza somente a glicose como
como fonte de energia, como já foi dito anteriormente. Sendo assim, em situações de trauma, é essencial que a glicose seja mantida e viabilizada para o sistema nervoso central. A aldosterona é um mineral corticoide produzido na glândula suprarrenal, mas mais especificamente na zona glomerulosa do córtex lateral. A secreção dessas células é controlada pela concentração do líquido extracelular de angiotensina 2 e potássio. A elevação de angiotensina 2 ocorre quando receptores de baixa pressão nos átrios e os vários receptores de alta pressão das artérias renais, seios carotídeos e aorta percebem uma hipotensão no corpo. Sabe-se também que a concentração do íon sódio e a liberação de ACTH são mecanismos secundários da secreção. Sendo assim, pode-se perceber que o sistema renina-angiotensina-aldosterona é um sistema que desempenha um papel de extrema importância na volemia e na resistência vascular periférica. Aqui vamos falar sobre o mecanismo de liberação da aldosterona. A liberação da aldosterona ocorre devido ao mecanismo de alteração da concentração de sódio e da diminuição da perfusão renal, que leva ao aumento do fluxo simpático, o que instiga a liberação da renina. A renina liberada, ela age no AGT, que é uma glicoproteína plasmática, e ela criva o AGT transformando em angiotensina 1. Com a ação da enzima conversora de angiotensina, a enzima ECA, temos a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, um vasoconstritor potente que age em receptores específicos, AT1 e AT2. A ligação da angiotensina 2 ao receptor AT1 faz com que tenhamos uma liberação de aldosterona no nosso organismo. Após um trauma, os níveis de aldosterona se elevam, pois ela contribui para a diminuição do potássio sérico, assim como provoca a troca de potássio e hidrogênio plasmático pelo sódio. Isso contribui para que a gente possa reter mais água e reabsorver bicarbonato, o que aumenta a volemia. O aumento da aldosterona pode durar até cerca de 7 dias. O hormônio antidiurético, ou ADH, ou também conhecido como vasopressina, é um hormônio produzido pelas células do núcleo supraóticos e paraventriculares, e secretados e armazenados pela hipófise posterior, também chamada de neurohipófise. O ADH age nos ductos coletores do rim, mais especificamente nos receptores V2, aumentando sua permeabilidade e permitindo a reabsorção de água. Este hormônio normalmente é regulado e produzido pela osmolaridade do líquido extracelular. Ou seja, se temos uma alta quantidade de eletrólitos no sangue, temos um aumento da secreção de ADH. O baixo volume sanguíneo e a hipotensão também estimulam a secreção de ADH, através de quimiobaroreceptores. E este hormônio tem um efeito vasoconstritor quando em concentrações mais elevadas. Entretanto, em casos de traumas grandes, início de anestesia e de operações, a secreção da vasopressina pode chegar a se elevar até 50 vezes. Mas esses níveis não ficam elevados por muitos dias, normalizando-se em até 4 dias depois do fator estressante. Essa elevação em secreção varia diretamente com a intensidade do trauma, estímulo cirúrgico e inversamente com a profundidade anestésica e analgésica. Em casos de hipovolemia súbita e hemorragia, temos uma vasoconstrição esplânquica intensa e uma estimulação da gliconeogênese hepática. Sabe-se também que em casos de trauma, a regulação do ADH não ocorre de forma normal, pois, se nessa circunstância houver administração excessiva de água, temos uma hiponatremia e hipotonicidade, dado que o ADH se mantém em níveis elevados mesmo com a queda da osmolaridade. O hormônio de crescimento, ou somatotropina, é secretado pela hipófise anterior e, diferente da outra grande maioria dos hormônios liberados pela hipófise anterior, ele não age por meio de glândula-alvo. Ele exerce o seu efeito em quase todos os tecidos do organismo. Grande parte das ações desse hormônio são mediadas por fatores de crescimento insulínicos, ou IGFs, especificamente o IGF-1, que é produzido pelo fígado e possui como maior objetivo a síntese de DNA. O hormônio de crescimento possui como efeito a síntese de oposição de proteínas, o aumento do transporte de aminoácidos através das membranas celulares, o aumento da formação de RNA e uma redução do catabolismo de aminoácidos.
No trauma, temos uma estimulação da secreção deste hormônio relacionada a diversos fatores, como aumento dos níveis séricos de ACTH e aminoácidos, hipoglicemia de jejum pós-traumática, baixa de ácidos graxos séricos e hipovolemia. Entretanto, sua concentração não permanece elevada por muito tempo, apenas 24 horas, e aos poucos retorna ao normal. A ação preponderante desse hormônio no metabolismo proteico é anabólica e dos carboidratos e lipídios é catabólica. Alguns fatores como a hiperglicemia, privação emocional, obesidade, depressão, suprimem a liberação do hormônio. Entretanto, outros fatores como trauma, estresse físico, choque hipovolêmico, hipoglicemia, sepse e jejum estimulam. A adenohipófise produz o hormônio estimulante da tireoide, ou TSH, através do sistema porto-hipotalâmico hipofisário. O TSH é o hormônio que estimula a secreção dos hormônios tireoidianos e sua homeostase é mantida pelo feedback negativo, exercido principalmente pelo T3 livre, como já foi dito. Os hormônios da tireoide atuam no metabolismo dos carboidratos através do aumento da absorção da glicose pelo trato gastrointestinal, aumento da captação rápida da glicose pelas células e aumento da gliconeogênese e glicólise, além também de atuarem por um efeito secundário da secreção de insulina. Já o metabolismo lipídico, eles atuam reduzindo as concentrações de colesterol, fosfolipídios e triglicerídeos do plasma. Sobre o sistema cardiovascular, os hormônios tireoidianos são responsáveis por aumentar o débito cardíaco, o fluxo sanguíneo. Isso ocorre devido à utilização mais rápida de oxigênio e do aumento de outros metabólitos, causando uma vasodilatação. Como consequência, temos um aumento também da frequência respiratória, frequência cardíaca e da força de contração do coração. Entretanto, como temos junto disso um aumento do fluxo sanguíneo, a pressão sistólica e a pressão diastólica se alteram em mesma intensidade. Sendo assim, não temos uma variação da pressão arterial média. No trauma, percebe-se um aumento sérico de T3, que é a molécula biologicamente ativa. Entretanto, a redução do nível de T4 livre em pacientes críticos é citada como um mau prognóstico, associada à alta mortalidade. A infusão desses hormônios em indivíduos saudáveis reproduz diversas alterações metabólicas comumente características da resposta ao trauma. Agora vamos falar sobre as respostas de vasodilatação e vasoconstrição no trauma e na inflamação. Então, tanto na inflamação quanto no trauma, podemos dividir e ordenar a resposta do corpo de duas maneiras. Imediatamente após o trauma, ou agressão, sendo a fase aguda, na qual temos o objetivo de atender às necessidades imediatas. É aquela resposta de luta que foi dita anteriormente, que você tem que atender e sobreviver ao que está ali. E também temos a fase de convalescência, que é inicialmente catabólica, mas que se torna posteriormente anabólica. Essa resposta aguda vascular envolve, em graus variados, 3 tipos principais de processos, sendo eles o aumento da permeabilidade vascular, a modificação do fluxo e no calibre dos vasos sanguíneos e a exudação do plasma e das células por meio extravascular. A duração desse efeito pode se prolongar de segundos a minutos em função da extensão, da intensidade e da duração do estímulo que causou o trauma. No período inicial, temos uma vasoconstrição arteriolar de curta duração. Essa resposta ocorre devido à ação das catecolaminas e do sistema nervoso simpático, ao ativarem o que chamamos da resposta de fuga, que pode durar apenas alguns segundos. Em lesões menores, há minutos e lesões graves como queimaduras. No caso das queimaduras, acredita-se que essa vasoconstrição é prolongada devido à necrose da parede vascular causada pelo trauma direto do calor. Após isso, temos uma reação de vasodilatação, que ocorre devido à liberação de histaminas locais e do reflexo antidrômico, que não chega no sistema nervoso central. Essa dilatação é responsável pelo rubor classicamente observado na inflamação aguda e é acompanhada por extravasamento plasmático, causando tumor, outro dos sinais cardeais da inflamação descrito por Celsius. O tumor tem seu pico entre 4 a 6 horas após a agressão e pode perdurar por semanas em função da resolução do trauma e de sua extensão.
Além disso, também se sabe que essa reação de vasodilatação envolve primeiro as arteríolas e depois resulta na abertura de novos leitos microvasculares da área lesada. Ainda tem-se a ocorrência de dilatação venular decorrente da liberação de mediadores químicos locais, sendo o principal deles a histamina. Como última etapa, temos o aumento da permeabilidade vascular, o que causa uma diminuição da velocidade do sangue, pois tem-se uma saída de fluido rico em proteínas para os tecidos extravasculares. De acordo com um trabalho experimental dos anos 70 do Dr. Garcia Leme, em ratos, sabemos que inicialmente temos um aumento da permeabilidade vascular a proteínas plasmáticas, o que aumenta a pressão coloidosmótica e assim aumentando a permeabilidade da água e eletrólitos, resultando no que chamamos de edema inflamatório, que atinge seu pico em até 6 horas. Quando essa resposta inflamatória fica desproporcional, a gente chama ela de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. O termo vem de origem... Perdão. O termo síndrome da resposta inflamatória sistêmica foi proposto para descrever a reação inflamatória desencadeada pelo organismo frente a uma agressão infecciosa ou uma agressão não infecciosa. Quando a gente tem um agente infeccioso, a gente chama esse estímulo de sepse. E se a sepse está associada à hipoperfusão tecidual, à hipotensão ou à disfunção orgânica, a gente chama ela de sepse grave. E caso tenha uma hipotensão persistente, a ressuscitação com fluidos, necessitando de drogas vasopressoras, a gente chama de choque séptico. A fisiopatologia da sepse tem como aspecto mais comum a exposição a um patógeno invasor ou a sua toxina, que desencadeia uma resposta imunológica e inflamatória como mecanismo de controle dessa ameaça ao organismo. Contudo, essa resposta pode ser excessiva, ocasionando a ativação de neutrófilos, monófilos, plaquetas, a estimulação da coagulação e da fibrinólise. São fatores que levam a lesões endoteliais e microvasculares difusamente. Os critérios para a gente definir o que é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica são o paciente ter 2 ou mais dos seguintes critérios: temperatura acima de 38,3 ou abaixo de 36, frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto, frequência respiratória acima de 20 respirações por minuto ou a pressão de CO2 sendo menor do que 32 milímetros de mercúrio, ou tendo necessidade de ventilação mecânica, e a contagem de leucócitos ser maior que 12 mil milímetros ou menor que 4 mil, ou também tendo mais de 10% de bastonetes. Os achados clínicos, eles são bem variados e eles dependem do local inicial da infecção, da idade e das condições de saúde prévias do paciente, então eles são bem variados e bem únicos. A suspeita de sepse pode ser feita de acordo com a história e com o exame, ou de acordo com os critérios do Quick-Solver, que são frequência respiratória maior ou igual a 22, alteração de estado mental e pressão sistólica menor ou igual a 100 milímetros de mercúrio. Tendo a suspeita de sepse, a gente aplica o score do SOFA, que resulta em um aumento de pelo menos 2 pontos em relação ao basal do paciente, quando o quadro clínico de sepse estiver presente. Aqui, então, eu coloquei o score do Quick-Solver para a gente ter um pouco de noção do que se analisa, do Glasgow, creatinina, a dosagem de plaquetas e tudo mais. E isso a gente vai pontuar, então, com o paciente. Se ele tiver mais de 2 desses quadros, ele pode ser enquadrado no critério de sepse. Os fatores preditivos, a gente pode ver que pacientes mais predispostos a complicações são idosos, diabéticos, usuários de corticoide ou outros imunossupressores, pacientes com neoplasia ou com quimioterapia recente, pacientes com AIDS ou com história de esplenectomia ou asplenia funcional. Quadros como doença renal e insuficiência cardíaca prévias também podem sugerir uma etiologia da sepse, além de dificultar a ressuscitação com fluidos quando necessária e indicar maior risco de complicações.
Diversos estudos também vêm mostrando diferentes fatores de risco para a bacteremia, com ou sem CIRS, e variam de acordo com espécies específicas de patógenos. Esses fatores variam de acordo com espécie de bacilo gram-negativo envolvido, país, local de estudo e internamento em UTI ou internamento hospitalar. Quanto à predisposição à bacteremia com CIRS por bacilos gram-negativos, a infecção do trato respiratório é o mais comum, tanto em casos de bactérias resistentes quanto em casos de bactérias sensíveis, e tem como fator de risco a associação com ventilação mecânica e a exposição a mais de um catéter intravascular. O tratamento: quanto mais precoce for o diagnóstico e o tratamento, melhor será o prognóstico do paciente. Por isso que é tão importante a gente conseguir deduzir quando o paciente está em um quadro de CIRS ou não. As medidas gerais do tratamento são iniciadas com a obtenção do acesso venoso, suplementação de oxigênio e monitorização, que é o famoso MOV, além de ressuscitação inicial com fluidos, que é dividida em 2 etapas, o pacote de 3 horas e o pacote das 6 horas. No pacote das 3 horas, a gente faz a coleta do lactato, a coleta de hemocultura, a gente pode iniciar um antibiótico de largo espectro e a gente faz uma reposição volêmica de pelo menos 30 ml por quilo. E o pacote das 6 horas, a gente vai reavaliar esse paciente e, se for necessário, a gente pode usar um vasopressor, a gente reavalia a volemia dele e a gente também vai reavaliar o lactato dele. Medidas específicas também podem ser iniciadas, então a gente pode começar a antibiótico terapia de amplo espectro na primeira hora de admissão. A escolha do antibiótico tem que levar em consideração o sítio de infecção inicial e o uso prévio de antimicrobianos, as comorbidades do paciente, os patógenos que são mais comuns localmente, e deve ser reavaliado de acordo com a evolução do paciente. Então, a gente vai ver se o paciente realmente está respondendo àquele tratamento ou está continuando evoluindo para a infecção, e daí a gente pode mudar o antibiótico. Além disso, podem ser necessárias medidas específicas também, como drogas vasopressoras, inotrópicas ou corticoides. A terapia vasopressora ela é basicamente recomendada quando a gente não consegue atingir a pressão arterial média alvo para o paciente, apenas com a reposição volêmica. A nossa droga de escolha é a noradrenalina, a dosagem é de 0,01 a 2 microgramas por quilo por minuto. Caso o paciente tenha uma disfunção miocárdica ou sinais de hipoperfusão, a terapia inotrópica é a nossa escolha e a gente vai com a droga da dobutamina, de 2,5 a 15 microgramas por quilo por minuto. Quando a gente tem um choque refratário, a gente pode iniciar a corticoterapia com hidrocortisona. Daí a gente vai fazer a dosagem de 200 mg por dia em infusão contínua. Alguns hemoderivados também podem ser necessários, como por exemplo concentrado de hemácias, que é utilizado quando a hemoglobina está abaixo de 7, e quando o paciente tem ausência de infarto agudo, ausência de hipoxemia severa ou hemorragia aguda. E tem como objetivo manter a hemoglobina do paciente entre 7 e 9. A gente também pode transfundir plaquetas e plasmas, caso o paciente apresente risco de sangramento ou sangramento ativo, mas isso são coisas que devem ser avaliadas caso a caso. Quanto às outras terapias específicas, a gente precisa manter a glicemia do paciente abaixo de 180, mas também evitando o caso de hipoglicemia. As metas que são definidas para o cuidado do paciente com CIRS, basicamente são manter a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, a saturação venosa central acima de 70%, a diurese acima de 0,5 ml por quilo por hora, o clearance de lactato de pelo menos 10%, pressão venosa central de 8 a 12 ou de 12 a 15 milímetros de mercúrio, caso o paciente esteja em ventilação mecânica, e o gap de CO2 tem que ficar abaixo de 6. Essas são as referências que a gente usou, tanto para fazer os nossos slides, quanto para fazer a parte escrita do nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.